Também descendentes de Canaã, de acordo com Gênesis 10, versículo 16 e Gênesis 15, versículo 21, os jebuseus colonizaram o distrito em redor de Jerusalém, que primitivamente se chamava Jebus. Não sei se vocês sabiam disso na leitura bíblica de vocês. E os habitantes de Jebus eram chamados jebuseus, de acordo com Juízes, capítulo 19, versículo 10 e 11, e segundo o livro das Crônicas, capítulo 11, versículo 4 e 5, e Josué, capítulo 15, versículo 28. Habitaram as colinas, talvez não em Jerusalém, mas nos seus arredores. Números 13, 29, Josué 11, 13 e Josué 15, 8 e 16. A não ser que Melquisedeque, Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20, rei de Salém, tenha sido rei jebuseu, e disso nada, absolutamente nada se sabe, a primeira referência aos jebuseus é feita pelos 12 espias, lá em Números capítulo 13, versículo 29, quando Josué tomou Jericó, tomou aí, e os gibeonitas fizeram paz com Israel. Adonisedeque, rei de Jerusalém, convocou o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, formaram uma confederação para combater Gibeon por ter feito paz com Israel, e investiram contra Gibeon. Josué socorrera seus aliados, e a confederação dos 5 reis foi derrotada diante do Senhor. Josué capítulo 10, versículos de 1 a 11. Entra em cena novamente nos dias de Davi. Construíram no monte Ofel, ao sul do monte Moriá, uma quase inexpugnável fortaleza. Ninguém conseguia penetrar nela. Joabe, sobrinho do rei Davi, descobriu o canal que abastecia de água a cidade e entrou e tomou a fortaleza, segundo o livro de Samuel, capítulo 5, versículo 6 a 10, a mesma que Josué não conseguira. Josué 15, versículo 63. Davi fortificou ainda mais a fortaleza dos jebuseus, habitou nela e chamou-lhe cidade de Davi. Mas tudo indica que houve paz entre Davi e os jebuseus. Passaram a habitar a colina onde mais tarde Salomão edificaria o templo. Araúna, o jebuseu, vendeu esta colina ao rei Davi, segundo o livro de Samuel, capítulo 24, versículos 18 a 25. Davi edificou nela um altar e ofereceu sacrifícios ao Senhor para que cessasse a praga que devastava Jerusalém. Então, a gente vai observar que, diante desse quadro aqui, esses povos das nações cananeias, há uma discussão, né, até que ponto alguém não é de Canaã, ou se é de Canaã, se de repente são povos separados, ou se é o mesmo povo, mas numa condição diferente, ou numa região diferente, mas ainda assim há pesquisas que apontam que existiram esses povos. E qual é a questão? A questão é que, digamos assim, nós, como lidamos com a Bíblia como livro de fé, eu não sei vocês, mas eu não tenho muita preocupação se existiram ou não, porque para mim o valor da Bíblia tem a ver com a mensagem da Bíblia para a minha vida. Isso para mim é que importa. Entretanto, a gente observa que assim, não se tirou nada do vácuo, não se tirou nada, né, da nuvem. Não, aconteceu algo na história da humanidade e num tempo em que houve registro em algum outro lugar, e nisso, paralelamente, aquele povo está contando a história, a sua história, né, num livro de fé, com informações que podem casar algumas vezes com algumas informações científicas e históricas. Eu entendo que nem tudo vai casar propriamente, pelo fato de que assim, a proposta do texto sagrado não tem a ver com fazer um documentário, mas a proposta é falar da história de Deus com o seu povo. É uma tentativa de passar para o povo o seguinte: olha o que nossos pais experimentaram com o nosso Deus, olha a fidelidade do nosso Deus para com os nossos pais. Então, pelo menos parece que é isso que acontece diante
dessa compreensão que a gente tem a respeito dos amorreus, heteus, cananeus, perizeus, heveus e gigarzeus. E de acordo com o mapa das nações cananeias, a gente vai perceber que onde está a terra de Israel, eles estavam ocupando, e inclusive, é claro, né, com as nações vizinhas, e dentre as nações vizinhas, né, tem inclusive os filisteus. E diante desse, deixa eu ver aqui, os filisteus, os amalequitas, os midianitas, os moabitas, os amonitas, os edomitas, os fenícios e os sírios, né? Então, diante disso tudo, teve toda uma batalha, porque ninguém ia falar assim: pode ocupar essa terra aqui, porque Deus está dando para você, né? Então, a gente agora falou sobre as nações cananeias. Na semana que vem a gente vai estar falando sobre os povos vizinhos, tá legal? E aí, assim que eu conseguir, agora que a gente está ao vivo no Facebook, mas assim que eu tiver um pouquinho de tempo em casa, a gente vai colocar no YouTube, e eu vou botar o link, que nem, não sei se vocês viram, que até a hora que eu botei, né? Então eu consegui botar, né, o link com os vídeos das aulas. Você já está no grupo com a gente? Já. Já? Ah, então beleza. Já assisti a aula.